a uma estrutura do meu próprio corpo. Então esse anticorpo desconhece, ele é enganado. Em vez de atacar aquele micróbio, ataca a estrutura do corpo semelhante ao antígeno do micróbio e leva a uma lesão imunológica, inclusive cardíaca. Então são 3 caminhos. Então a saúde bucal é imprescindível para a saúde geral. Inclusive, quem não cuida disso, corre, inclusive, risco de vida. De vida, doutor Donato? De vida. Tem casos de óbitos por infecção de micróbio da boca em órgão distante. Por exemplo, não sei se eu estou falando demais, você me corrija se eu estiver falando demais. Se estiver interessante, eu falo mais. Alguns micróbios ganham a corrente sanguínea, irritam o endotélio vascular, que é a camadinha interna do vaso, que forra o vaso, inflama. Quando inflama, imagine, inflama dentro do vaso. Aí aumenta a permeabilidade dessa camadinha. O micróbio, lipídios, tá? Se depositam naquela parede interna do vaso, que fica inchadinha, tá certo? Diminuindo o calibre, formando o que a gente chama de ateroma, que é um predisponente ao infarto. Ateroma. É. O senhor poderia explicar para a gente o que é ateroma? Posso. A paredinha do vaso é lisa para o sangue passar. Quando ela inflama, e quem tem colesterol, o mau colesterol alto, né? Nessa paredinha inflamada, ela aumenta a permeabilidade. Então, colesterol vai entrando naquela paredinha, e a paredinha vai inchando para dentro do vaso. E aquela tumefaçãozinha dentro do vaso, aquilo é que é um ateroma. Tá certo? Que não tem nada a ver com é arteriosclerose, que é parecido, mas é outra coisa. Tem aterosclerose e arteriosclerose. Então, esse ateroma vai levar a uma doença que é a aterosclerose. Como ele vai obstruindo o vasinho, é um risco a infarto. Porque o infarto nada mais é do que o resultado da obstrução do vaso. A obstrução em si é uma trombose. Mas, para o lado que o sangue não passa, morre aquele vaso, porque não tem nutrição do sangue, e esse vaso morto, essa zona, que é a zona do infarto, que não ocorre só no coração, não. Doutora Grace, quais as orientações básicas para a mamãe cuidar da saúde bucal de seu filho desde os primeiros meses de vida? Com certeza não deve ser usar palito. Eu estou engasgada com o assunto do palito. Acho antiestético, deselegante, e não se usa palito em restaurantes finos. Só como um adendo. É verdade. Atualmente tem sido mudado mesmo essa prática. A prática do palito? Os cuidados básicos com a saúde bucal do bebê seria basicamente limpar. Ou seja, se o bebê acabou de nascer os dentes, a mãe ela pode limpar com a fralda, claro, a fralda limpa. Essa fralda ela pode ser tanto seca como pode ser embebida com a água filtrada. Pode-se limpar também com escovas dentárias específicas para o bebê, que hoje existem inúmeras no mercado. O diferencial delas é as cerdas, ou seja, são as cerdas, pois estas apresentam cerdas extra macia, e não se deve usar creme dental em bebê. Só se usa creme dental apenas quando a criança ela apresenta os dentes de trás já presentes na boca. Um outro cuidado seria também com a alimentação. O que se deve evitar é esse consumo excessivo de açúcar, muito embora a nossa cultura preconize isto, e o açúcar esteja presente na maioria dos alimentos, mas se adicionar açúcar na mamadeira ou nos sucos e etc., deve-se ser evitado, porque a criança ela não nasce com o hábito de consumir açúcar. E o açúcar é o grande vilão, ou seja,
é o grande agente que vem a fermentar na boca, como já foi comentado previamente pelo doutor Nonato, e que vem a se unir a outros fatores e causar o problema da lesão de cárie. Doutora Vládia, quando se fala em intervenção cirúrgica, o paciente fica logo em pânico. O paciente sente alguma dor durante o implante? Não, durante o implante o paciente não sente dor. E se o paciente não está com nenhum tipo de sedação, ele pode relatar qualquer tipo de desconforto durante a cirurgia e vai se fazer uso de mais anestésico local. Mas assim, a cirurgia bem planejada e bem conduzida não é para apresentar nenhum tipo de desconforto para o paciente, nem durante a cirurgia e nem tampouco após, porque esse paciente vai ser medicado de uma forma correta para que em casa ele tenha maior conforto nesse pós-operatório. A senhora pode mostrar o antes e depois de um tratamento? Sim, nós temos alguns casos para mostrar, são especificamente casos que chegaram no consultório